Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Nessa noite nós iremos dar continuidade dos anjos e sobre como se conectar com eles e chamá-los para que eles possam nos auxiliar. E hoje, mais em específico, nós estaremos estudando sobre o anjo Lauviá, que é um anjo muito poderoso e muito famoso para atrair bons resultados financeiros para a vida de alguém. Só dando a recapitulação, porque já fazem algumas semanas que a gente não vem fazendo esses estudos sobre os anjos, existe uma vertente que ensina sobre esse processo dos anjos chamado teurgia, que é um estudo muito antigo que fala sobre como você, ao conhecer sobre seres divinos, estudar sobre eles e chamar pela energia deles, tecnicamente você passa a conhecer mais deles e você começa a observar melhor quais as suas partes divinas internas em você. Por exemplo, se você estuda muito sobre o tema de história, você vai começar a ver o mundo de uma forma mais inteligente, porque você conhece a história do mundo, e se você vai num local novo, você vai lembrar daqueles assuntos de história que você estudou. Agora, se você estuda, por exemplo, da vida de um anjo, ou então sobre as características de um anjo, o que é que isso vai ajudar? Quando você estiver passando por dificuldades, você vai lembrar das características desse anjo, você vai lembrar da energia dele e você vai conseguir mais facilmente se conectar com a energia dele para que ele te auxilie quando você estiver passando por alguma dificuldade. E como eu estou explicando aqui, existem 72 anjos segundo o Shem Hamaforesh. Na primeira palestra que eu falei sobre os anjos, eu expliquei direitinho, mas basicamente, segundo essa tradição do Shem Hamaforesh, que é uma tradição lá rabínica, existem 72 nomes de Deus, existem 72 anjos principais, e cada um desses anjos tem um atributo divino, que é uma característica que ele tem, que se a gente chamar da forma correta, a gente pode atrair essa energia dele para a nossa vida. E com essa energia dele, desbloquear caminhos que estão atrapalhando, às vezes, a nossa vida financeira, vida amorosa, vida pessoal, emocional. Cada anjo, ele corresponde, então, a uma tarefa. E hoje, em específico, eu vou dar continuidade aos anjos do elemento terra. Como o elemento terra, ele trata do processo material na vida de alguém, esse anjo vai ser um anjo que vai ajudar de Ares. Então, nas antigas religiões, hoje que se comemorava o Ano Novo, porque era a partir de hoje que um novo ciclo natural começava. Lá no hemisfério norte, era hoje que estava encerrando o inverno. Então, estava encerrando o período de dificuldades financeiras e materiais e de alimentos que o frio trazia exatamente pela neve. E, como hoje encerrava o inverno e começava a estação seguinte, a do inverno, era a partir de hoje que, tecnicamente, o mundo começava a aquecer. O calor começava a voltar e a neve começava a derreter para que assim eles pudessem experimentar a estação seguinte, a estação do inverno, que é a estação da primavera, se eu não me engano. É isso? É primavera. Por quê? Prima significa primeiro e vera significa verão. E na antiguidade eles não diferenciavam outras estações. Para eles só existia o período de frio e só existia o período de calor. Então, basicamente, na antiguidade, durante muito tempo, para eles só existia o inverno e o verão. Só depois de muito tempo que eles começaram a particionar em 4 estações, onde se tinha a primavera, que seria o primeiro verão, quando as coisas estão começando a aquecer e o gelo está começando a derreter. Depois vinha o verão de verdade. Depois vinha o outono, a estação das frutas. E depois vinha o inverno. Tanto que não existia o outono. Ia direto para o inverno e, de novo, inverno e verão. Era a eterna oscilação.
E agora eu vou explicar um pouco sobre os ciclos da natureza para vocês também entenderem o trabalho desse anjo aqui. Como eu estava explicando, existia a primavera, o verão, o outono e o inverno. Como nós estamos no hemisfério sul, nós seguimos uma roda das estações diferentes. Aqui nós estamos hoje iniciando o outono e quem está lá no norte está iniciando a primavera. E nós aqui, enquanto estamos festejando o Sabat de Mabon, que seria o Sabat das frutas, onde a gente vai comer as frutas e se alegrar pela natureza estar nos dando mais uma chance de viver a vida, lá eles estão fazendo o rito oposto, o rito da primavera, para agradecer as flores e a capacidade de que essas flores tragam bons frutos. Então, eu vou dar a explicação dos dois lados para a gente entender. Afasta. Então, o afélio é quando está longe, o periélio é quando está perto. Peri, perto. Então, aqui a gente está saindo de um ciclo onde o Sol estava no seu auge de emanação, a gente estava com 14 horas de dia e 10 horas de noite, e por isso o verão, o calor e a intensidade do verão. E esse verão, ele por ter 14 horas de dia, todas as plantas elas estavam recebendo muito mais energia, muito mais sol do que em outras estações. E como elas tinham muito mais sol, elas conseguiam tanto ter sol para fazer o alimento delas, tanto ter sol para manter a existência da planta, quanto ter sol a ponto dela conseguir guardar energia, guardar a seiva bruta e elaborada para formar a fruta. Então, por isso que a gente tem a primavera, que é o primeiro verão, que é quando as flores brotam das árvores. E na primavera, essas flores, quando elas brotam, para quem não sabe, a flor é o órgão genital da planta. Então, as pétalas da planta são como o órgão da mulher e a parte de dentro da planta, onde tem o pólen, que o povo fica brincando e cheirando, é o membro masculino da planta, o chamado androceu e gineceu. Gineceu é da mulher, é a parte feminina, e o androceu é a parte masculina. E é durante a primavera que, devido ao movimento, o sopro, a movimentação da flor, existe a fecundação dentro da flor. E nessa fecundação dentro da flor, a flor tem o seu processo de reprodução e a flor, quando ela se fecha e cai em suas pétalas, ela tem ali o fruto fecundado. Vamos dizer então, por exemplo, que você tem um pé de abacate. A flor do abacate está lá bonitona, tomou um ventinho, caiu pólen dentro do gineceu da flor do abacate. As pétalas da flor do abacate se fecham e forma o início do fruto. E forma um botãozinho de abacate. E como a primavera ela está começando a ter bastante luz, essa luz extra que vai tendo de bastante luz vai deixando ter mais comida para gerar o fruto que vai ser gerado durante todo o período do verão. Então, durante todo o período do início da primavera até o decorrer inteiro do verão, esse sol extra que a planta está recebendo vai se tornar a polpa do abacate. Então, toda a polpa que você tem de uma fruta, quando você come essa fruta, é sol. É sol extra que a planta recebeu. Por isso que quando a gente come uma fruta, tem calorias nessa fruta, porque a caloria é o calor do sol transformado naquele fruto.
E agora, no outono, é o período onde aquela planta ela já tomou tanto sol que o fruto se desenvolveu tanto que agora aquele fruto ele já está com tanto tamanho que ele vai cair da planta e a gente vai poder comer deste tal fruto. E aí que começa o outono, a estação das frutas, a estação onde a gente vai poder comer essas frutas e aproveitar da frutose, da sacarose, de todos os açúcares dela para que a gente a vida. Então, toda vez que a gente come qualquer tipo de fruta, a gente está comendo sol. A gente está comendo sol e a gente está desenvolvendo sol. E a maioria das pessoas não sabe, mas todas as calorias de qualquer coisa que você come saem de você não pelas fezes, mas saem de você pela sua boca e pelo seu nariz. Toda vez que você está soprando gás carbônico para fora do seu corpo, você está soprando as calorias do que o seu corpo digeriu, do que você comeu. O que sai nas fezes é apenas o que o seu corpo não conseguiu aproveitar de jeito nenhum. Então, toda vez que você come, a comida que você come está saindo o tempo inteiro de você a cada respiração que você tem. Para a gente ver como toda a natureza é equilibrada, quem é que puxa o oxigênio, fixa na planta e come de novo? Quem é que fixa o gás carbônico, come de novo para a planta e bota de volta nela? A própria planta come o gás carbônico que a gente gerou após ter comido, sei lá, uma banana, uma maçã, uma melancia ou sei lá o que, mostrando como todos os ciclos naturais eles são perfeitos. Então, hoje o outono, ele simbolicamente representa o momento onde a gente finalmente, depois de ter se esforçado e trabalhado muito, nós poderemos comer os frutos daquilo que a gente plantou. E aí, quando passa o outono, a gente tem que estocar alimentos, a gente tem que estocar frutas, porque durante o período do inverno vai fazer tanto frio, vai ter tanto gelo, vai ter tanta neve que não vai ter comida. Então, o período do inverno, ou inferno, como alguns chamavam na antiguidade, era o período onde não ia ter alimento nenhum, e quem fosse capaz de estocar, que nem diz lá a fábula da formiga e da cigarra, teria comida durante todo o inverno. E hoje, lá no hemisfério norte, é quando está acabando o inverno e finalmente está começando a surgir a primavera, está começando a aquecer lá, para que eles possam plantar de novo os alimentos e assim continuar o ciclo natural. Então, hoje é um dia muito especial na magia e no espiritismo e em qualquer religião espiritual, porque hoje começa o ano novo. Hoje começa a nova vida. Hoje começa a primavera no hemisfério norte e aqui no hemisfério sul começa o outono. Então, agora que a vida vai começar a andar. É agora que, dependendo do que você fez durante o seu verão, você vai colher agora os resultados com as suas frutas no inverno. E na magia a gente entende que isso não é só uma linguagem literal, mas sim também uma linguagem simbólica. Na magia tem ritos, que são os sabbats, onde você faz a cada ciclo do ano. O inverno seria um momento do ano para você olhar para dentro, averiguar quais são as coisas negativas que tem dentro de você e modificar essas coisas negativas. A primavera seria um momento onde você começa a mostrar para as pessoas que estão fora de você a nova pessoa que você vai ser daqui em diante. O verão é o momento do auge dessa sua nova versão para todo mundo conhecer. O outono será a colheita do que essa nova pessoa gerou para o mundo. E o novo inverno representará o momento onde, de novo, você terá de olhar para dentro para conhecer, de novo, quais são suas falhas e quais são os novos acertos que você precisa. 2026 iniciaram no mesmo dia. E quando termina o Ramadã, quando termina também a Quaresma, as pessoas voltam e renascem para uma nova vida. Esse é o simbolismo da Quaresma. Então, todos os ciclos, independente das religiões, acontecem por agora, nesse período aqui do mês barra ano. E em quase todas as religiões é por agora onde está existindo esse momento de uma morte de uma antiga versão nossa
para o renascimento de uma nova postura nossa daqui em diante. Todo esse preâmbulo foi para vocês perceberem o quanto hoje nós estamos desconectados da natureza. Vocês sabiam sobre as flores? Vocês observam frutas nascendo agora no outono? Vocês simbolizaram que agora é o momento de vocês colherem os resultados de tudo que vocês fizeram no verão? Como é que está a relação de vocês com a terra? Porque o anjo que a gente vai estudar hoje, que é o anjo Lauviá, é um anjo da terra. É um anjo que fala exatamente sobre esse processo de você ter consciência de plantar, de cuidar, de desenvolver e colher. Assim como a gente bota um grão de feijão, um grão de amendoim, um grão de arroz na terra, lá durante o inverno, a gente coloca dentro da terra, escondido no escuro da terra, que nem o inverno, ou o escuro da nossa mente. A gente cultiva essa semente, ela brota na primavera, ela começa a se desenvolver na primavera, no verão ela ganha mais sol e no outono ela dá os seus grãos. Então, assim como o que está fora, acontece também dentro. Você pode ter tido uma ideia no inverno. Na primavera você desenvolveu essa ideia e você lançou sua empresa. No verão sua empresa cresceu e agora você vai abrir novas filiais. E agora no outono você vai colher os resultados financeiros dessa sua empresa. E no inverno você vai ter que avaliar quais são os novos problemas que surgiram dessa nova vida mais complexa de mais empresas e quais são as soluções que você vai ter que trazer para isso na próxima primavera. Então eu sei que eu estou sendo redundante, mas é para a gente ver como em tudo na vida tem esses ciclos. Afinal, nós somos animais, nós fazemos parte da natureza. Nós esquecemos isso, mas a gente come sol, a gente vive num mundo onde tudo é regulado pelo dia e pela noite. Então a gente tem que ter consciência disso. Bora então entender aqui o anjo Lauviá e como a gente pode chamar da energia desse anjo para ter mais colheitas financeiras na nossa vida. O anjo Lauviá é o anjo da vitória. Vitória, como a gente sabe, é o ato de você ter finalmente o êxito de algo que você se esforçou muito. Nos mitos gregos antigos, a vitória ou a fortuna, que seria a sorte de você conseguir algo, advinha geralmente de um esforço muito grande e constante que você fez antes para depois agora conquistar. Então a vitória geralmente era associada à ideia de mérito. Não era uma ideia de sorte. Ah, deu sorte e ganhou. Não. Era geralmente um esforço contínuo que você ia realizando que fazia você se tornar melhor naquilo que você faz a ponto de você ter a conquista, a vitória, o voto de confiança do Deus e do Criador. E o anjo Lauviá é o anjo da vitória. Ele tem atuação voltada a fazer com que as pessoas tenham triunfos na vida delas. Então, quando você está sob a influência desse anjo, você tem muito mais chances de ganhar e de ter sucesso em qualquer objetivo que você esteja correndo atrás. Ele torna pessoas grandes, importantes, sábias, estudiosas e famosas por meio de seus talentos. Então esse anjo ele vai ajudar você a ter constância, disciplina, foco, para que você se torne cada vez melhor naquilo que você é, para que assim você se torne uma pessoa grande, respeitada, sábia e famosa. Uma pessoa célebre. Por quê? Porque você é tão bom naquilo que você faz que você acaba tendo um destaque fora do comum naquela tal coisa. E esse anjo, ele vai te ajudar a ter essa constância que te fará ter um resultado fora do comum. Aí continua. Além de proteger contra raios e trovões. A gente pode interpretar isso aqui no sentido literal e no simbólico. No simbólico seriam ataques ao seu desenvolvimento, críticas, falas negativas. Porque o raio e o trovão na antiguidade era tipo algo fulminante, algo que gerava um certo medo nas pessoas. As pessoas ficavam assustadas quando ouviam um barulho de um raio. Então, simbolicamente, ele te proteger de raios e trovões significa que ele vai te proteger de ataques, de críticas
ou caso te critiquem e te ataquem, esse anjo ele vai te proteger e fazer você não se sentir tão abalado quando alguém fizer isso. Por isso que o anjo Lauviá é um dos melhores para trabalhar em você essa autoconfiança para você crescer na sua vida financeira e na sua vida profissional. E aí continua. Esse anjo bane os resquícios de mal da vida, desativa a energia negativa e limpa o ambiente. Então esse anjo ele também vai te ajudar a não voltar para o passado, a não voltar para os velhos erros que você cometeu lá atrás. Ele vai te ajudar a você evitar de voltar para aquilo que estava te impedindo de chegar ao auge do seu potencial como pessoa. E esse anjo, ele vai te auxiliar exatamente a isso, a deixar sua mente mais focada naquilo que lhe trará. Vamos dizer que tem alguém no seu trabalho e essa pessoa foi exaltada. Para quem não sabe, exaltar é tipo elevar. Então, se uma pessoa foi exaltada no trabalho, ela ganhou uma promoção nele e não ficar gaguejando durante
a leitura. E você vai ler esse salmo em voz alta, colocando bastante confiança, bastante certeza nas palavras desse salmo. E quando você terminar de fazer o salmo, você vai fechar os olhos, ficar tomando um pouquinho de sol, se você quiser fazer isso de manhã, não sei. E você vai se concentrar mentalizando que essa luz de Deus está vindo para dentro de você. E você vai fazer seus pedidos mentalmente. Olha, Deus, eu quero vitória nessa situação, eu quero força para vencer tal desafio, eu quero ter sucesso em tal situação. E você vai mentalizar tudo. E você pode ficar vibrando também durante um tempo o nome dele. Porque na antiguidade acreditava-se que o nome sagrado de um anjo corresponde à forma de evocar ele. Então você pode vibrar Lauvia, como se você estivesse vibrando a sua língua, vibrando a sua garganta. Lauvia. Se você for mais sensitivo, você vai sentir até arrepios quando você estiver vibrando. Lauvia. E você pode mentalizar você vibrando o nome dele e esse nome dele vibrando, indo em direção ao sucesso, à conquista que você quer ter. Então agora eu vou fazer o salmo desse anjo. Se vocês quiserem, vocês se concentram também aí. Eu vou ler o salmo e vou parando para interpretar ele dessa primeira vez. E depois vocês leem a sério ele ponto a ponto, que aí fica melhor. É um salmo enorme, eu acabei de descobrir que é um salmo enorme. Vou tentar fazer o meu melhor para interpretar aqui, porque às vezes vem umas palavras super difíceis, mas bora lá. O salmo começa dizendo o seguinte: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Então já coloca aqui bem claro, eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza de que Ele é minha fortaleza e de que Ele me protege. Olha como o salmo é uma oração potente. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Ó meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. Ó, tu és o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, ó, como eu estou recitando, como eu estou colocando sentimento na leitura. Porque a palavra salmo, ela vem lá do hebraico antigo nevel. Nevel. O resto também fala sobre isso, sobre as dificuldades da vida e sobre como a gente tem que se unir a Deus durante elas. Das suas narinas
Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraivada e as brasas de fogo desceram. E porque aquela situação estava ali e por que ela tinha de acontecer daquela forma, e ele resolveu modificá-la para poder resolver a situação. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das águas. As águas representam as nossas emoções, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque na antiguidade enfrentar os mares, entrar nas águas era tipo você entrar em relação às suas emoções,